Bom dia, uma quinta-feira maravilhosa para você, que a presença poderosa do Espírito Santo, a graça abundante do Senhor Jesus venha sobre a sua vida. Eu profetizo na sua vida um tempo novo, refrigério, renovo, que o Senhor possa trazer uma visão para que você entre nesse caminho que você escolheu. Você escolheu Jesus como seu único caminho, verdade e vida, como seu único Senhor e Salvador, então não tem como você viver uma vida antiga. Obviamente que tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. Deus primeiramente muda dentro de si e depois vai mudando no exterior. Não é preciso você tomar atitudes radicais. Pessoas que conheceram Jesus há pouco tempo, às vezes, há pouco tempo, estão no início de fé, as pessoas às vezes cobram-se muito de si mesmas e começam a entrar num estado de ansiedade porque sabem que algo mexeu com elas, é o poder do Espírito Santo. A pessoa sabe e tem visões que Deus vai fazer coisas novas. Sim, com certeza que Ele quer fazer coisas novas, mas descanse o seu coração, fique com o seu coração em paz, não se cobre. No tempo de Deus tudo acontecerá. Você apenas precisa de se entregar a Ele e confiar nele todo o seu coração e não se estribar no seu próprio entendimento. E agora, pessoas que já têm uma vida de fé há muito tempo. Eu antes de ontem falei acerca de libertação, acerca de realmente você se desvincular e renunciar a certas coisas que podem. Eu dei o testemunho de eu ter encontrado aquelas almofadas. Eu poderia falar aqui de mais um testemunho. Eu era uma pessoa que antes de conhecer Jesus eu acreditava muito nas pedras, nas energias das pedras, achava aquilo lindíssimo. E o que é que acontece? Quando eu mudei de casa, eu meti as pedras lá para dentro de uma mala. Eu não sou muito de acumular coisas, mas tinha ali, como era um saquinho de pedras, deixei-as lá no armário. E eu andava a sentir muita falta de paz em casa, muita falta de paz mesmo, e eu não sabia do que era. E um dia fui pedir oração ao pastor e disse: não sei o que é que se passa na minha casa, eu sou uma mulher ungida, sou cheia do Espírito Santo, mas não sei. E ele orou por mim e disse-me assim: tens umas pedras de cristais em casa? Eu tenho pedras? Não tenho, eu joguei tudo fora quando fiz a mudança. O que é que acontece? Entretanto, eu fui para casa e fui meditar e fui à procura e realmente estavam lá as pedras e eu joguei-as fora. E aquela paz, aquela instabilidade, parecia que era uma raiva, uma coisa assim que não era de Deus. Então, as coisas, os objetos trazem bênção e podem trazer bênção para a sua casa ou trazer maldição se não são consagrados a Deus. Ou seja, quem usa dessas coisas das pedras está a chamar os deuses da lua, os deuses do sol e tudo mais e mais alguma coisa, a buscar a sua fé naquilo. Ou seja, aquilo atrai ali um campo energético. Pronto, eu poderia falar de muitas coisas e eu quero partilhar aqui uma palavra, porque você, para viver o novo de Deus, você vai ter que crer nele. Porque para receber o novo Deus, você tem que ter a sua visão limpa. O seu jardim tem que estar limpo. Você tem que tirar aí dos seus canteiros. O que é que acontece num jardim para realmente dar frutos saudáveis? As pessoas usam ali os pesticidas, as pessoas tiram as ervas daninhas para que a pessoa dê um bom fruto. E é isso. Você vai viver coisas novas, você vai viver os sonhos de Deus. Mas é necessário. Eu sinto que pessoas vão viver algo de Deus estando aqui comigo. Orem também por mim, abençoem a minha vida, porque eu estou a trazer aqui uma mensagem muito poderosa. Eu nunca falei muito acerca disto assim para deixar gravado no YouTube e nas redes sociais. Faço isto mais no particular e em aulas que dou, mas quero deixar aqui esta mensagem para você. Às vezes você tem alguém que pode cobrar para trazer estes ensinamentos libertadores. Então, é necessário fazer renúncias. A graça de Deus não alcança. A graça de Deus é super abundante, mas ela quebra o pecado, quebra a enfermidade, mas ela realmente é um amor tão grande, tão grande, tão grande, que nos vai levar também a renunciar. Nós temos que fazer uma escolha. Aqui dizem Atos 19:18, muitos dos que creram confessaram as suas obras pecaminosas, vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram os seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Então, a mensagem do Senhor, para ter efeito
poderoso de curas, de milagres, de maravilhas, requer também uma abertura de caminhos. Entende-me? E como é que esta abertura de caminhos funcionou? As pessoas confessaram, e as pessoas que eram feiticeiros e que usavam daqueles livros, eu lembro perfeitamente há uns anos atrás que eu fui a uma cidade e realmente também havia ali aquelas pessoas que usavam livro. Eu lembro que eu só comecei a orar pela casa e eu vi as pessoas a pegarem nos livros, fizeram uma fogueira, queimaram tudo. Então, e aqui as pessoas não olharam o valor, aqui neste tempo, não olharam o valor dos livros. Elas não olharam, e quem fala livros fala outras coisas. Eu quando fui, eu contei ontem o testemunho de uma senhora que tinha a casa carregada de simbologias, que ela manifestou demónio e tudo, e essa senhora, com o tempo, não é? Foi jogando, ali foi um processo que era muitos anos que ela acreditava naquelas coisas. Mas a primeira pergunta que aquela senhora me fez foi a seguinte: o que é que eu faço aos santinhos? Perguntou-me ela. Ou seja, ela tinha um apego emocional, e às vezes as pessoas têm apego emocional a coisas, por exemplo, houve outro ambiente, outra pessoa que também tinha oferecido feito um trabalho contra a vida daquela pessoa. A pessoa estava com a vida profissional, familiar, o casamento, até a criança manifestou demónio. Então, a pessoa tinha um objeto e não sei, Deus deu uma visão, é aquilo. E a pessoa não, e era uma pulseira de muito valor que lhe tinham oferecido. O trabalho que tinha sido feito naquela pulseira, a pulseira tinha um valor muito alto. E o que é que acontece? A pessoa jogou fora, sem dó nem piedade, e é isso que Deus quer que você faça na sua vida. Você sabe que uma coisa não é de Deus. Por exemplo, quantas vezes já me trouxeram pessoas até muito carinhosas, foram a um país qualquer e trouxeram, olha, trouxeste a lembrancinha, tipo um santo, uma coisa, trouxeste a lembrancinha para ti, e eu pensei, olha, obrigado, mas o quê? Eu não vou oferecer aquilo a ninguém, não vou ofender a pessoa com agressividade, porque é aquilo que a pessoa crê, tento falar do amor de Jesus, mas peço misericórdia e jogo fora, assim como eles jogaram, porque assim o caminho é aberto para você poder viver as bênçãos de Deus. Amém? Então, e às vezes é o apego. Imagina aquela pessoa que me veio oferecer esse presente, uma que me veio oferecer um presente lá de um não sei do que, de um santo, e a pessoa fez-me aquilo com tanto carinho. Eu ainda estava no início da fé, tinha para aí uns 2 anos de fé, e eu senti uma pena dela. Eu pensei, vou guardar, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo incomodou-me tanto. Tu vais guardar, tu vais crer nisso e não vais trazer bênção para a tua casa. Então eu decidi jogar fora, abençoei, orei pela menina. A menina é uma grande bênção. É obviamente que as pessoas dão com carinho, e muita gente me faz essa pergunta, mas a pessoa foi carinhosa comigo. Mas Deus vai-lhe dar sabedoria, vai-lhe dar livramento e vai-lhe dar graça para você se desvincular de tudo aquilo que entristece o seu Espírito Santo, para você poder viver a vida abençoada que Deus, e a vida plena, a vida próspera que Deus tem para si. Não é uma vida sem problemas, tenho-lhe a dizer, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Jesus está consigo, Ele vai vencer consigo todas as batalhas. Entende? Você tem promessas de eternidade que só o Senhor Jesus dá. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida para a eternidade. Só Ele é um Deus que você pode, Deus mesmo, que você pode, que adotou você como Pai. Entende? Que você ora, Pai Nosso. Então, aqui Efésios 5:19, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, excessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Então, quem pratica estas coisas, feitiçarias, tudo isto que eu disse, não herdará o reino de Deus. Não herdará. Não vale a pena a pessoa se enganar e dizer que Deus, porque isto aqui, que graça de Jesus, eu creio na graça de Jesus, eu fui ensinada, a minha fé foi através da graça do Senhor Jesus. Eu sei ensinar acerca do poder da graça, mas isto aqui é o apóstolo Paulo que está aqui a falar para os Gálatas. Então, há coisas às vezes que, por exemplo, eu estava a dar o exemplo de ontem, eu estava a dar agora o exemplo de objetos que às vezes trazem, ou seja, idolatria, dissensões, divisões, invejas, as feitiçarias, até isso tudo faz com que a pessoa não herde o reino de Deus. Amém? Posso orar por si? Paizinho querido, eu quero abençoar esta pessoa, Pai, que esta pessoa tenha graça, tenha entendimento e queira realmente, decida dentro de si escolher viver uma vida poderosa.